Estamos ao vivo. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui junto com vocês. Né? Vamos conversar. Né? Hoje, a consciência do terceiro milênio. Vamos pedir aqui para o nosso piloto aqui para dar uma ligada naquela luz ali para a gente. Esqueci de ligar a luz ali do lado. Ligar ali, né? Estamos aí, né? Tirar essa mancha escura daqui, né? Então, estamos aí, né? Vamos conversando um pouquinho, né? Então, hoje, a consciência do terceiro milênio, né? Que é um projeto do Portal de Aquários, hoje com o tema Evolução Humana na Face da Terra, né? Os ciclos. De cima. Está ali embaixo, lá. Então vamos nós, né? E a luzinha lá que faltou. Tudo bem, vamos chegando lá. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Hoje, com o tema Evolução Humana na Face da Terra, né? Os ciclos, os períodos, né? Então, boa noite a Carolina, boa noite ao Ricardo que está aqui com a gente. Carolina veio prestigiar a gente aqui também, ao vivo, tá? Mas tudo bem. E os demais que estão atrás do topo que não aparecem, né? Então, tudo evolui em ciclos. Nasce, morre, decresce e morre, né? Morre, nasce, decresce e morre. Então, o objetivo da existência universal é transformar a vida energia em vida consciência, né? Então, inicialmente, né, somos como crianças que vamos evoluindo, coisa e tal. O exemplo é a criança, o bebezinho, né? E depois, quando se torna adulto também, né? Vida energia e vida consciência. Isso aí é um aspecto assim, infinitesimal em relação ao processo de evolução do universo, né? E o outro detalhe é que o nosso trabalho aqui não é para fazer a cabeça de ninguém, né? Não estamos dando aula, não estamos defendendo tese, e sim mostrando uma experiência, um conhecimento, um estudo, né? Uma vivência junto à Sociedade Brasileira de Eubiose. Então estamos aqui. Vivi, boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite para Vivi. Então tá lá. Né? Cadê o Miguel? O Miguel não chegou ainda, nem Mateus, nem Moisés. E assim nós estamos começando o nosso trabalho. Vamos devagarinho, né? No início assim mesmo, devagar, tal, e vamos chegando. Então a ciência das idades é um conhecimento sagrado, alicerce onde se apoiam todos os movimentos religiosos e filosóficos da humanidade em todos os tempos, né? Quer dizer, existe uma árvore, a árvore da vida, né? Cujo tronco é a ciência das idades, né? É a ciência, vamos dizer assim, fundamental para todas as culturas, etc., entre outras coisas. Vamos nós. Tudo evolui em ciclos. Nasce, cresce, entra em decadência e morre. Ao período ao inverso da morte, o homem chama de vida. Ao período do inverso da morte, o homem chama de vida, né? Então, acho que quando a pessoa passa pelo fenômeno de morte, não tem mais vida, né? Depois nós vamos ver como é que isso se comporta. Então, vamos nós. A ciência não explica o mundo subjetivo. Também os corpos celestes nascem, crescem e morrem. Atingem um certo limite, depois se transformam para dar forma a outros corpos celestes. Os documentos históricos mais antigos datam de 7.000 anos ou mais, né? Mais ou menos isso. E a vida dos astros é de bilhões de anos. Portanto, é muito curta a vida do homem para ele entender os ciclos astrais, né? Meio porque, não se, de um modo geral, a grande massa humana
não acredita em reencarnação. Então, é só no dia a dia, contando dia a dia, vai por aí afora. E aí fica difícil também, demora muito para se conseguir um novo estado de consciência. O ciclo do homem chama-se reencarnação. Aí nós estávamos falando sobre isso aí, né? Então, já no aspecto da ciência das idades, se toma como o ciclo do homem e como reencarnação. O fenômeno da reencarnação é complexo. Dizem, a alma reencarna, né? Mas o homem não tem ideia exata do que seja alma, né? E muito menos do que seja espírito. Então, já falamos sobre isso aí. No início lá de nossos bate-papos, lá no ano retrasado, coisa e tal, está tudo gravado aí, vocês podem ver que lá fala sobre o homem de seus corpos, né? Entre outras coisas, né? Karma, reencarnação, livre-arbítrio, então dá uma olhadinha lá para justamente embasar esse nosso argumento que estamos aqui oferecendo. A alma é um conjunto de fatores positivos e negativos, que totalizam 78 elementos, ou aspectos, né? Isto é, 22 aspectos positivos, denominados de skandhas, e 56 aspectos negativos, denominados de nidanas, formando um jogo complexo. Estes aspectos serão comentados futuramente, quer dizer, mais na frente nós vamos comentar sobre isso aí. A evolução cíclica não se dá apenas no homem, mas também nos grupos humanos, né? Então existe, no caso, a evolução individual e também coletiva. Uma civilização também nasce, cresce, atinge o apogeu e se degrada até desaparecer, né? E assim muitas civilizações já tomaram o termo na vida delas, né? A história demonstra que quando termina o ciclo de uma civilização, começa o de outra. Mas a história não leva em conta os mitos das civilizações. Todas as civilizações nasceram com um mito e terminaram com um outro mito, né? O objetivo da existência universal é transformar a vida em energia em vida consciência. Então esse é o objetivo, né, que, infelizmente, a ciência profana, vamos dizer assim, a ciência humana, toma como paralelo, né, como verdadeiro, único, coisa e tal, e aí nós temos a ciência das idades, que vai paralelamente, né, acompanhando tudo isso aí e demonstrando que tudo isso faz parte da evolução, né? Então, os seres humanos, de modo geral, os cientistas, coisa e tal, eles vão palmeando no escuro até encontrar essas informações. O homem, na atualidade, atingiu o máximo de evolução como ser humano, pois atingiu o desenvolvimento pleno da forma e da mente inferior, racional, né? Então, aí vem um processo evolutivo, né? Aí se fala, no caso, sobre Neandertal, Homo sapiens, e vai muitos, né? O homem de Rodésia, acho que é isso mesmo, e vai por aí afora. Mas já a ciência das idades, a ciência da vida, a eubiose, já mostra que isso aí é bem mais recente do que eles possam imaginar, né? O início da civilização humana, isso é mais longínquo do que se possa imaginar. Agora, inicia verdadeiramente o caminho da volta, de volta ao regresso à casa do Pai, encerrando o ciclo. O homem começa a divinizar-se até chegar à unificação com o todo, ou Deus. A vida universal sempre se apresenta sob o aspecto polar e, por isso, observamos ciclos de ascensão e decadência, né? E de ascensão. Então está aí, no caso, o verdadeiro caminho de volta ao regresso à casa do Pai. Inicialmente, no início dos tempos, né, partimos, a civilização partiu, né, do seio do Eterno, né, veio colher experiências, colhendo experiências, agora está voltando para se unificar com o seu todo, ou o seu Deus, né? Então a vida universal apresenta a polaridade. Então, através desses choques todos que existem no mundo inteiro, né, o homem, o ser humano, vai crescendo e vai por aí afora. Vamos nós. Nos ciclos de ascensão, né, os movimentos são positivos e geram o progresso. Nessa fase, surgem as novas ideias filosóficas, artísticas, científicas e religiosas. Ideias novas e conceitos
que se impõem pacificamente, provocando transformações profundas nas atividades humanas. Né? Cada vez que um ser de alta hierarquia se manifesta, um avatar, por aí, né? Ele dá novas tônicas de evolução e aquilo vai sendo tratado de uma maneira assim, bem amistosa, né? Coisa e tal. E vai se criando novas tendências, vamos dizer assim, de evolução religiosa, filosófica, vai por aí. Nos ciclos de destruição, decadência, todos os movimentos progressistas são combatidos, repetidos, asfixiados, os instintos inferiores vêm à tona e há a degradação geral. Todo o ciclo evolutivo inicia-se com a vida de um avatar, o qual vem trazer a tônica do novo ciclo. Então, no fim dos ciclos de destruição, decadência, né, os movimentos progressistas são combatidos. Então, é o nosso caso, né, que nós estamos aqui a todo vapor no planeta Terra, né, então, sendo combatidos, todos aqueles que procuram evoluir, coisa e tal, ter a mente aberta, tudo mais, não é bagunça geral, não é nada disso, não. Né? Muito pelo contrário, né? São novas tendências, vai por aí afora, baseadas em frutos benéficos do passado. Então, tudo é repetido, asfixiado, e os instintos inferiores vêm à tona, que é o nosso caso, né? Se ligar a televisão, mostra que realmente a coisa está terrível. Né? Todo o ciclo evolutivo inicia-se com a vida de um avatar, que é o caso, né, vou dizer assim, né? Dê uma olhadinha lá no nosso bate-papo, deve ser o número 8, o número 9, uma coisa assim, né? Falou sobre os mistérios das manifestações divinas, que explica com mais detalhes isso aí. Quer dizer, um bate-papo vem complementar o outro. Então nós falamos no início, não vamos defender tese nem nada. Então nós damos as pinceladas, né? Vamos dando pinceladas, e as pessoas vão nessa escada de Jacó, vão trilhando, vão caminhando, vão colhendo essas experiências, esses conhecimentos. Na vigência de um novo ciclo, cada qual deve trabalhar no próprio campo. E de acordo com o esforço de cada um, as sementes produzirão tudo ou nada. E no final do ciclo, apuram-se os valores, faz-se a colheita e separa-se o joio do trigo. Então é o caso, né, de se falar, inclusive, de julgamento universal, julgamento da humanidade, tudo mais, que é o que aponta a separar o joio do trigo. E que já em 1956 já aconteceu em relação à humanidade. As grandes épocas da história. Não vamos aqui apontar um por um, né? Só os principais, né? Os fatos de maior realce na história da humanidade, pois tal coisa seria impossível. Vamos falar apenas, né, dos de maior vulto, acontecidos desde o século XIV até o atual. Antes de qualquer coisa, convém citar as palavras do grande vidente Emanuel Swedenborg, em relação à teoria da vibração. Então vamos ver como o Swedenborg fala sobre a teoria da vibração. A lei mais essencial da natureza é a vibração. Né? Um ponto imóvel é absolutamente impossível dentro de nosso sistema. Os movimentos sutis, que chamamos de vibrações ou ondas, os mais vigorosos são chamados de órbitas, assim como as épocas históricas que conhecemos como ciclos. Todos representam movimentos ondulatórios e cíclicos de ondas no ar, no éter, na água, na terra. Manifestam-se como nebulosas, pensamentos, emoções e tudo mais quanto se possa imaginar. Olha só que coisa interessante, né? Nessa lei, né? Falando sobre a natureza da vibração. Esse é um ponto importantíssimo para o cientista, né? Para os estudiosos, filósofos, etc. Diante de semelhantes palavras, ninguém pode duvidar de que a vida universal é repartida em ciclos ou idades, né? E cada uma delas é acompanhada de um movimento de ordem espiritual para os seres da Terra. O mesmo quer dizer, né? O mesmo que dizer que são as várias etapas evolucionárias da mônada, da essência divina, né? Da centelha na chama, a caminho do divino.
Ele desce essa chama, essa centelha divina, né? Ela vem e vai adquirindo corpos, vamos dizer assim, né? Vai se envolvendo com matérias dos planos que ela vai passando, onde que ela tem que habitar, e depois ela vai retirando todas essas vestes rumo à sua origem, ao divino. As mesmas tradições do Oriente assinalam que, de 100 em 100 anos, num dos lagos da gloriosa Shambhala, nasce um loto de alvura imaculada, que é chamado o loto das 1000 pétalas, anunciando um acontecimento de grande transcendência na face da Terra. Então, repetindo, as mesmas tradições do Oriente assinalam que, de 100 em 100 anos, num dos lagos da gloriosa Shambhala, nasce um loto, né, de alvura, que está escrito lá, está escrito errado, né? Mas é loto de alvura imaculada, o loto das 1000 pétalas, anunciando um acontecimento de grande transcendência na face da Terra. Quer dizer, a cada 100 anos, um ser de alta hierarquia se manifesta em Shambhala, né, de Shambhala para a face da Terra. E vem atualizar os conhecimentos avatáricos, vai por aí afora. No século XIV, constatou-se o trabalho de Christian Rosenkreuz, fundador da Rosa Cruz da Alemanha, e no século XV, período de Renascença, sobreveio as grandes invenções e a descoberta da América por Cristóvão Colombo. Né? Então está aí, né? Vamos ver alguns pontos assim, importantes, fundamentais, nesse processo, nesse caminhar cíclico. Já no século XVI, o da Restauração, surgiram as obras de Robert Bailey, e a fundação da Real Sociedade de Ciências na Inglaterra. Inclui-se a descoberta do Brasil por Pedro Álvares Cabral, em 1500, completando-se, desse modo, o prodigioso trabalho de Colombo, como se o feito de Cabral fosse. Então vamos ver como é que é esse feito. O codicilo de tão precioso testamento a favor da evolução humana. Ambos construíram os primeiros alicerces do grande edifício humano, ou seja, o lugar onde a nova civilização faria seu surto no mundo, depois de concluído o ciclo da antiga ou anterior, de onde dizemos, vamos ver como é que ele vai falar, né? Fim de ciclo apodrecido e gasto para o alvorecer, né, de um outro portador de melhores dias para o mundo. No século XVII, surge o ocultismo da Renascença, as grandes invenções e a resolução de Oliver Cromwell na Inglaterra. Então são períodos importantíssimos, né, que vai acontecendo e vai modificando o estado de consciência da população, até da humanidade. Século XVIII, marca a epopeia da Revolução Francesa, assim como caracteriza o misteriosa trajetória dos condes de Cagliostro e São Germano, né? Também chamada de a queda da Flor de Lis, francesa, com a misteriosa repercussão das 3 iniciais maçônicas, LPD, isto é, Lilium Pedibus Destrui, né? Ou destruem, como querem outros. Então vamos ver. No século XIX, com o aparecimento da heróica princesa russa, Helena Petrovna Han de Padé Blavatsky, desabrocha para o Ocidente o facho sagrado da sabedoria arcaica, ou chamado de Gupta Vidya ou teosófica, desfolhando uma nova página na história onde se subscreve o movimento mais intenso e mais valioso de quanto se conhecia até aquela época em matéria de espiritualismo no mundo. Aí já foi um passo muito grande, né? Envolvendo inclusive aqui o Ocidente, né? Esse trabalho da princesa Madame Blavatsky. HP Blavatsky aparece em Norte América, logo depois do surto do espiritualismo, como se dissesse que ambos se completavam. O espiritismo, fundamentado por Allan Kardec, ou antes anime. Vamos dar uma pequena pausazinha aqui para ver, né, para recuperar aqui a nossa